Os comunicadores integrantes do canal Hipócritas, Augusto Pacheco, Bismarck Fugaza e Paulo Souza, participaram da audiência pública no Senado, que debateu as perseguições políticas no contexto das eleições de 2022. Os humoristas apontaram o peso das decisões de censura, em especial de censura prévia, na atividade dos comunicadores profissionais que, em face da censura, veem sua própria sobrevivência constantemente ameaçada. Os humoristas apontaram o surrealismo da situação em que um canal de humor é censurado e precisa se policiar sob pena de poder deixar de existir. Paulo Souza explicou: há 3 tipos de ingerência sobre um canal do YouTube. Uma da própria plataforma, a segunda do judiciário e o terceiro é quando se juntam para definir previamente o que vai ser censurado. Ele questionou. A pergunta que fica: que democracia é essa onde é proibido questionar? Como a gente veio parar nessa situação? Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais, da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 17 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal, a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu só queria colocar o seguinte: teve uma coisinha que o senhor esqueceu quando falou da parcialidade, essa é evidente. A parcialidade nas eleições foi evidente quando nós tivemos aí, a cada 8 decisões para um candidato, tinha uma. É um negócio assim, absurdo. E a questão do Daniel Ortega, que a gente não pode esquecer, lá na Nicarágua, foi um dos primeiros a parabenizar. No primeiro turno ainda, quando o ex-presidente passou, ele foi um dos primeiros a parabenizar. E não se podia dizer da relação que o Brasil, que eles tinham, né? Porque quando a gente começava a falar, mandou dinheiro para a Venezuela, dinheiro do povo brasileiro, mandou dinheiro para Cuba,
inclusive com garantia de charuto. De charuto. Bilhões e bilhões de dinheiro do povo brasileiro. E aí, quando se chegava... Mais de R$1 bilhão, vocês, povo, pagou, que eles não pagaram. Venezuela, Cuba e Angola não pagaram, e quem pagou foi o povo brasileiro. Pois é, e a gente percebe que realmente a coisa continua depois. Quando eu vejo uma foto, depois da eleição, no segundo turno, do ex-presidente, que foi condenado em 3 instâncias, por 9 juízes diferentes, citado em centenas de delações premiadas, tendo o seu nome citado em centenas de delações premiadas, delações de corruptos. Quando vejo uma foto de uma visita institucional ao STF, junto com os ministros, e está lá, deputados federais. Não tenho absolutamente nada contra pessoas, absolutamente nada. Respeito todas e acredito na reflexão, na capacidade de reflexão do ser humano, de conversão. Agora, quando eu vejo um deputado que tinha ficado de fora, e aí, numa decisão do ministro Lewandowski, tira um que é apoiador do Bolsonaro numa canetada, que é o Pablo Marçal, e volta um que é do PT, o Paulo Pimenta, é isso? Paulo Teixeira. Com todo respeito, a gente, um dos maiores defensores da liberação das drogas no Brasil, a gente já fica preocupado com o que está aí. Então, nós vamos continuar agora ouvindo os parlamentares, mas antes, alguns me pediram, eu quero saber se tem alguma objeção. O pessoal, eu sou da terra do humor, do Ceará, mas eu admiro muito o pessoal dos Hipócritas, que fazem um trabalho bacana. E eles pediram 2 minutos, é isso? A fala é isso? Pediram uma fala de 2 minutos para fazer uma manifestação. Estão 3 integrantes aqui e eu agradeço a presença de vocês. Depois eu passo para os parlamentares. Quer vir aqui? Pode vir, pode vir. Oi. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer e cumprimentar todos os nossos amigos, né, que estão aqui, né, amigos que a gente conquistou aí por muitos anos, que marcaram a nossa vida e estão aqui pela mesma causa que a nossa, que é pela censura de toga que nós vivemos hoje. Também queremos agradecer a casa pelo convite e por abrir espaço para o povo poder falar. Muito obrigado. Porque, infelizmente, hoje falar se tornou um crime no nosso país. Hoje, abrir a boca se tornou um crime no nosso país. E aqui, talvez pela primeira vez, algumas pessoas estão tendo coragem de falar, realmente de falar, sem talvez ter um certo medo de o que pode acontecer, porque o nosso canal, a nossa vida se atrelou e se tornou uma coisa única, onde a gente mantém a nossa casa, onde a gente mantém os nossos filhos, a nossa família, lutando pelo nosso país. Então aqui a gente tem talvez o único lugar que a gente possa dizer assim, tá bom, meu canal não vai cair. Então, muito obrigado por abrir esse lugar. Muito obrigado. E quem não conhece a gente, então, somos do canal Hipócritas, que é um canal de humor, o que torna esse episódio até um pouco mais vergonhoso, porque a gente está falando de um canal de humor que está vindo falar que está sendo censurado. É um canal de humor, nem de opinião é. A gente está falando de um canal de humor que trabalha com a parte humorística. A gente estava pensando até no que a gente poderia falar aqui como canal, né? O que discursar, a gente não quer tomar muito tempo da mesa. Agradecemos por poder estar aqui. E a gente chegou a 2 conclusões a princípio, né?
A primeira, como ele falou, que é vergonhoso a gente estar aqui nesse lugar hoje tendo que falar sobre censura, nós sendo um canal de humor. E a segunda é saber se aquilo que a gente vai poder falar aqui, a gente realmente vai poder falar. Né? Se a gente não vai sair ali fora daqui a pouco com um inquérito onde a pessoa é o juiz, é a testemunha, é o promotor, é a vítima e é o carrasco, entende? Então, é uma coisa que nos preocupa. E a gente faz piada disso lá fora, mas aqui a gente precisa, já que a gente tem a liberdade de falar aqui sobre isso, então a gente quer trazer essa situação também. Né? Em pleno um ano de 2022, um ano de Copa, um ano onde Elon Musk está levando o homem para o espaço. Estamos aqui torcendo para que ele leve um careca para o espaço, mas não é o Daniel, não é tu não. Tu é um careca que a gente ama, fica tranquilo, tá? Não sei o que eu tô falando aí, não, brincadeira, mas é isso aí, que leve um careca para o espaço. A gente está tendo que inventar, a gente está tendo que se desdobrar como humorista por ter medo de falar e começar a inventar piadas onde a gente tem que pensar muito bem o que vamos falar e criar piadas como o vídeo do Cozinhando Lula, né? Onde a gente consegue... Lula cozida, né? Então, tipo, a gente tem que começar a criar piadas assim para tentar direcionar onde está a nossa crítica, porque o humor, o humor, até uma vez foi o próprio Alexandre de Moraes, se eu não estou enganado. 15 segundos. A gente nem falou. Isso é automático. Pode continuar. É o Alexandre. Não, brincadeira. Até onde o próprio Alexandre de Moraes, ele falou que o humor é uma ferramenta que ajuda a criar senso crítico. Então hoje eu tenho que cuidar o que eu falo, criar uma receita de lula, né? Molho de lula a cozida, qualquer coisa do gênero. Daqui a pouco eu vou ter que estar criando uma receita de, sei lá, de bolo que não pode colocar ovo, porque cabeça de ovo vai estragar a tua receita, entendeu? É muito complicado. A gente vive num lugar onde a gente tem que se desdobrar para tentar falar, porque realmente acabou o nosso direito de poder falar. Bom, só para resumir, para a gente não se delongar muito, eu acho que hoje tem 3 tipos de ingerências que podem ocorrer sobre um canal do YouTube como o nosso, né? Uma é da própria plataforma. A plataforma, a maioria delas tem um viés progressista muito bem declarado, é muito nítido, né? Então você tem que usar as palavras corretas, você não pode falar sobre determinado assunto, enfim. O segundo é do próprio judiciário, onde a gente está vendo essa série de inquéritos ilegais baseados da voz da cabeça de alguém, né? E o terceiro é quando eles se juntam previamente, que é o que aconteceu recentemente, onde o judiciário se junta com as próprias redes sociais para definir previamente o que vai ser censurado, né? Como aconteceu, por exemplo, quando Barroso, Alexandre de Moraes se reuniram com os representantes de várias redes sociais para definir que nada poderia ser questionado acerca das por exemplo. Então, a pergunta que fica é assim: que democracia é essa onde é proibido questionar, é proibido ter dúvida? Onde a gente está? O que aconteceu? Onde que a gente errou? Como é que a gente veio parar nessa situação onde alguém que questiona alguma coisa... Olha, eu acho que eu tenho dúvida, um canal de humor, né? Eu tenho uma dúvida, eu achei que talvez... Não achou nada, caiu, está cancelado, está bloqueado. Né? Eu acho isso é extremamente perigoso. E eu gostaria de encerrar. Posso? Eu queria falar só, então, antes do Paulo encerrar, que a gente está junto com o povo na rua há mais de 30 dias, há 30 dias junto com o povo. Eu saí de Itajaí, Santa Catarina, e estou aqui em Brasília desde o dia 3. Tenho andado até com o Oswaldo Eustáquio, que também sofreu censura. Hoje está na cadeira de rodas até por consequência disso. E a gente, dependendo da gente, a gente não sai da rua enquanto a verdade não seja estabelecida, enquanto as coisas não estejam claras, porque a gente precisa da nossa liberdade.
Peço só para encerrar, para a gente falar para encerrar. Só, vamos fazer aqui 2 falas para encerrar, só por gentileza. A primeira aqui, só para que o mundo saiba, para que todo mundo que está assistindo saiba que um canal de humor perdeu um Instagram de mais de 1 milhão de pessoas, um Twitter com cerca de 500 mil pessoas. E é isso que está acontecendo no Brasil. E agora sim, para encerrar de verdade, eu queria deixar uma citação, uma referência. Nós, como artistas, somos amantes de cinema, gostamos do cinema. Deixar a referência de uma cena emblemática do filme 300 de Esparta, o filme 300, onde em certo momento o rei Xerxes, que é um tirano, por acaso ele é careca no filme, mas é só uma coincidência, ele... É um careca fake, exatamente. Ele é um careca, é um tirano, aliás. Ele dá a chance para o Rei Leônidas se render. O Rei Leônidas não aceita isso e ele fala: vocês vão ser apagados da história e o mundo jamais saberá que vocês existiram. E a resposta do Rei Leônidas foi: o que o mundo saberá é que homens livres lutaram contra um tirano. E essa é a mensagem que a gente quer deixar para vocês aqui. Homens livres lutaram contra um tirano. E só uma coisa, que hoje o canal Hipócritas representa milhões de pessoas. O canal Hipócritas, juntamente com todos os seguidores que falam pra gente diariamente que nós representamos, somos a voz dessas pessoas, e nós queremos deixar uma mensagem em nome dessas milhões. Nós estamos falando de 3 rapazes que saíram lá do sul e viraram comediante. Nós falamos de milhões de pessoas, nós vamos deixar uma mensagem em nome de todas essas pessoas. A mensagem é: não vamos parar, não vamos retroceder. A tirania do judiciário do Brasil está com os dias contados e o... Eu quero agradecer aqui a presença do grupo Hipócritas, do canal Hipócritas. Eu sempre que posso, repercuto algumas peças muito criativas trabalhadas por ele. Parabéns. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe.